Nossa, tô ficando meio preocupado. Eu estou preocupada se eu estou engordando. E eu estou preocupado se o futebol voltará ou não. Você acha que eu engordei? Acho! O quê? Seu desaforado. Você perguntou. Agora estou preocupado com o que a Suzy fará comigo. Ai, pessoal, chega. Eu já tava preocupado. Agora vocês estão piorando a coisa. Vão embora que eu vou falar com quem entende do assunto de verdade. Eu vou achar o Fábio. Vocês podem ir embora. Vocês estão piorando a coisa aqui na minha cabeça. Tchau, vai. Eu não queria ficar mesmo. Volta, vai. Tchau, Suzy. Eu vou atrás do Fábio. Ele é que sabe das coisas. Fábio. Que foi, cara? Você parece preocupado. Eu tava lá na sala e aí apareceu o Tom e a Suzy. Eu já tava meio encafifado, meio preocupado e eles só pioraram a situação. Aí eu resolvi falar com alguém que pudesse me ajudar com esse assunto, né? Você veio ao lugar certo. O lugar certo é você? Sim, cara. Eu vou te ajudar com toda a minha experiência de vida. Vou falar tudo pra você sobre preocupação. E você nunca mais ficará preocupado. Tá bom. Vocês quase caíram nessa, não é? Que foi? Vocês acham que o Fábio realmente ia me dar conselhos sobre preocupação? Eu ia! Na verdade, a gente vai bater um papo sobre isso, Fábio. Mas a pessoa que é mais vivida aqui entre nós dois, quer dizer, mais velha. Vivida, velha. Sou eu. Então a gente vai conversar. Mas eu queria conversar lendo primeiro um trecho da Bíblia. Um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 6, e começa lá no verso 25. Crianças, se vocês tiverem uma Bíblia em casa, quer dizer, vocês têm, né? Vocês podem pegar a Bíblia de vocês e ler também. O texto diz assim, olha: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Eu não me preocupo. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Chocolate. Pizza. Ou que vamos beber? Coca-Cola. Ou que vamos vestir? A minha camisetinha. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por que uma criança se preocuparia, Fábio? Você vai poder brincar. Você vai poder brincar? Você vai ganhar um trenzinho. Que trenzinho? As crianças hoje não querem mais trenzinho. Videogame. Você vai ter chocolates. Sorvete. Tá bom, Fábio. Será que as crianças... Vocês se preocupam com essas coisas, crianças? Preocupação é algo um pouco mais de adulto, né? E preocupação quer dizer que a gente já começa a se ocupar com alguma coisa que ainda nem aconteceu. É meio ilógico isso, né? Não faz muito sentido. Mas nós adultos, e isso acontece bastante com a gente, principalmente nos dias de hoje, a gente se preocupa muito, Fábio, com o São Paulo. Nem tá tendo futebol, Fábio. A gente se preocupa com o emprego, com a saúde, com esse vírus que está por aí, o Corona. A gente se preocupa com tudo isso. Só que a Bíblia diz que a gente não deveria se preocupar. Uhul! Então não precisa mais trabalhar? Precisa trabalhar. Nem estudar? Precisa estudar. Ué, não entendi.
A Bíblia não está dizendo que a gente não tem que se ocupar dessas coisas, que a gente não tem que ser prevenido, que a gente não tem que trabalhar para ter o sustento, nem que a gente não precisa estudar. Precisa sim. Precisa estudar para ter bons empregos, precisa fazer exercícios físicos para cuidar da saúde e não ficar com esse barrigão. A gente precisa de tudo isso. Porém, o que Jesus estava dizendo aqui nesse texto é que isso não deve ser o nosso foco principal. Que tudo isso Deus vai dar para a gente. Jesus está dizendo que Deus cuida de cada um de nós. Então, o nosso foco principal deveria ser em buscar primeiro o reino de Deus. E Deus vai nos acrescentar, ou Ele vai nos dar tudo isso que Ele está dizendo aqui. Tudo isso de coisas que nós precisamos. Mas eu sei que as crianças não se preocupam muito, né, Fábio? Não está na fase de ficar se preocupando. Quem acontece mais isso são os pais. Então eu tô pensando aqui, Fábio, numa atividade para as crianças fazerem. Eu já sei, cara. O quê? As crianças poderiam ficar preocupadas. É claro que não, né, Fábio? Vamos pensar numa atividade para elas que tivesse relação com isso. Mas como era... Eu já sei, Fábio. Já sabe? Já. Crianças, que tal se vocês fizerem, pegar uma folha, faz um desenho assim, ó, desenha Jesus de um lado assim, bem no cantinho da folha, e aí faz um quadro assim, ó, um quadrado, e a gente vai escrever nesse quadrado 2 desses versículos que eu li aqui. Eu não tô escrevendo nada. Fábio, tá bom, eu vou pensar. Então vocês podem escrever assim, crianças, somente 2 desses versículos, olha só. O versículo está lá em Mateus capítulo 6, vocês vão pedir para alguém ajudar se for preciso. Escrevam dentro do quadradinho assim, o versículo 25, que diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E o versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E vocês vão pegar esse desenho e vão entregar para o papai. Vão dar de presente para o pai de vocês, dizer assim: papai, olha, tá aqui uma mensagem de Deus para você. E pede para a mamãe ou para alguém tirar uma foto sua entregando esse desenho com os versículos no quadrinho para o papai. Tá bom, crianças? E eu vou fazer pra quem? Pra mim. Não quero. Por favor. Eu vou pensar. Tá bom. Então, crianças, façam a atividade, pede pra mamãe ou pra alguém tirar a foto e manda pra tia Isabel, tá bom? Tchau, crianças. Tchau, crianças.